Tem alguma coisa ali, ó. Que tá ali dentro ali, que entrou ali dentro. E o dog box tá aí, ó, na captura. Procura Baruch. Bonito é o estilo do cachorro. Ele no drive da caça, da captura. Tem que cortar esse negócio aqui dessa lata aqui. Ele pode machucar lá. Ó. Se as orelhas tivessem cortado, elas iam ficar bem pezinha, durinha. Bonita. E às vezes tem algum bichinho, né? Que corre e entra aí. Vou levantar aqui para ele sossegar. Se tiver alguma coisa, ele vai na captura. E tinha tipo um calango, aí eu levantei, o calango fugiu e correu, ele foi atrás, aí ele voltou aqui pra conferir se tinha alguma coisa. Pessoal, agora curte só. Baruch, sai. Vamos. Aqui. Dog box Baruch. Dog de guarda e proteção. Né, garoto? E Baruch. Olha só. Olha o jeito. Ó. E os buracos que tem que a gente não sabe mais ou menos. Ó. Um rio, ó. Aqui tudo emburacado, tudo esburacado, esbagaçado. Aí eu vou esperar aquele carro passar ali para mim passar no canto. Ó, ó. Isso aqui é um dos lugares. Ó, até lá na frente, ó. O rio. Mas o carro ficou agora, que a água foi até lá em cima. Aí. Como é que corre desse jeito aqui, no lugar desse? Como é que corre? Caminhada. Las leonas de ese león. ¿Son más sensual? Así es, más sensual. Bueno. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal, que cambia y varía de humedad. Las leonas de ese león. ¿Son más sensual? Así es, más sensual. Bueno. Es que, mira, depende también del clima, depende también de su condición hormonal, de todo su sistema hormonal, que cambia y varía de humedad. Mi Pauli, vete. No, Pauli, no. No, tranquila, tranquila.
Tranquila, 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 tranquila. No muevan, no muevan, no muevan. jugando, No muevan, no muevan, no muevan, no muevan, no muevan, no muevan, no muevan. No muevan, no muevan. Tranquila, amor mío, tranquila, tranquila, tranquila. Como estão vendo, para transitar, caminhar, correr, é praticamente impossível em situações como essa, somente em extrema necessidade de trabalho, de saúde, e ainda pode-se ficar pelo caminho. Reforçando aqui, eu pensei que a chuva iria parar por esses dias, mas ela foi mais intensa. Não tem como o adestrador vir aqui, onde eu moro, para a gente poder fazer o manejo de figuração nesse momento. Eu não sei quando é que vai estar chovendo mais forte. Pode ter acabado de chover ou tá chovendo na hora. Por exemplo, essas imagens tinha parado já praticamente aí 1 hora, ou quem sabe até 2 horas, e a estrada ainda continua molhada, encharcada, alagada. Imagina uma situação dessa e chovendo forte, ao qual é ruim a visibilidade. Quem dirige sabe do que eu estou falando. Se chover muito forte, você não consegue nem ver, mesmo se o limpador ele for bom. É muito difícil visualizar o que está à frente, principalmente nesse contexto que você ainda tem que desviar de buraco. Eu tenho noção mais ou menos onde estão os buracos, porque eu já tenho memória quando não está com água baixa, e onde tem uns buracos maiores, menores, mas ainda assim é complicado, porque quando chove, alarga esses buracos, aprofunda e abre outros, um do lado do outro, mesmo conhecendo é difícil. E para quem não conhece, então o adestrador vindo aqui numa condição dessa, para ele é muito ruim. O carro dele pode quebrar, tanto indo como voltando. Se ele vier de moto, o tombo é praticamente certo. Então, da BR, da pista para onde eu moro, é longe. Se eu morasse mais próximo da BR, mais lá para a Rua 1, como chamamos aqui, ficaria mais fácil fazer esse manejo. Então, preciso esperar a chuva passar, até pela segurança do adestrador, para nós fazermos esse manejo. Se tiver chovendo, não tem como fazer. Se ele chegar aqui numa hora que está chovendo, como é que nós vamos fazer esse manejo? Se parou de chover, a situação do terreno também não tem como fazer. E é uma oportunidade única. Esse trabalho ele precisa ficar bem feito e ter todas as condições para que o trabalho fique bem feito. Porque aí nós temos variáveis, e se nós dermos lugar a um contexto onde desfavorece o Baruch ou mesmo o adestrador, o vídeo vai ficar ruim. E de toda maneira eu vou ter que pagar o que o adestrador está pedindo para fazer o treino, para fazer o teste do dog. Agora, voltando ao que realmente eu quero falar nesse vídeo, é a questão da humanização nos animais, porque não é só humanização no dog, é humanização nos animais. Interessante que geralmente essas pessoas humanizam os animais e desumanizam os seres humanos. Quando a pessoa ela diz que os animais são melhor do que pessoas, geralmente a pessoa está nesse contexto. A pessoa está tratando um animal como ser humano e o ser humano como se fosse um animal. Porque é muito mais fácil você lidar com o animal do que com o ser humano. O animal ele exige menos da sua atenção humana. Você bota comida, bota água e etc. E o animal ele não tem como ele expressar o que realmente faz ele feliz. Agora o ser humano, eles têm aspectos. E pessoas se sentem felizes com coisas distintas. Os animais é um padrão, geralmente o ser humano não. Então, se relacionar com o diferente, no aspecto de gostar ou não de alguma coisa,
é mais difícil. Então, o amar verdadeiramente é mais difícil. A Bíblia fala que o amor é sofredor. O Senhor Jesus falou que quem ama a Deus obedece. Então, o amor não está numa emoção, como algumas pessoas pensam, mas está em obedecer. O que é obedecer? Fazer o que se deve. Então, até no contexto de amar o animal, ama errado. Porque não faz o que o animal precisa. A pessoa faz aquilo que sente, pela sua emoção. E o adestramento correto lança isso por terra. Porque não é eu fazer o que eu sinto na minha emoção para amar o animal, mas é fazer aquilo que se deve. E domesticar o animal com técnicas inteligentes de adestramento é amar o animal como se deve. Levar o animal a um condicionamento onde se aproxima do seu estado primitivo, mas com dominância e liderança, é isso que vai fazer o dog ou o animal se sentir melhor, dentro dos seus aspectos da sua natureza. E o ser humano já é diferente. O ser humano, você não condiciona ele ao que você quer. O ser humano que ama, que se submete a agradar o outro, dentro daqueles aspectos do outro. Isso que é o amar. Por isso que as pessoas, elas falam que é melhor o animal do que o ser humano. Por quê? Porque muitas vezes você se dá por alguém e essa pessoa não tem reciprocidade, ou essa pessoa é ingrata. Então, como que a gente se sente na nossa emoção que amar aquela pessoa não valeu a pena. Agora, amar o animal vale a pena. Por quê? Porque o animal não tem ingratidão. O animal, eu vou fazer carinho nele, ele aceita. Mas isso é um aspecto do manejo com o animal. Porque não é um ser humano para ter gratidão ou não. É um animal. O animal tem instinto. Quando a pessoa humaniza esse animal, você não está nem colocando esse animal como um ser humano, como seu semelhante. Você está colocando ele como seu líder, porque é assim que o animal entende. Quando você trata o animal como um ser humano, você está elevando o nível desse animal ao nível que nem Deus o elevou. E quando você eleva o nível desse animal, ele não tem intelecto para assumir aquela posição. É como você colocar a pessoa num cargo de chefia, de liderança, a qual a pessoa não tem capacidade para tal. Então, o animal não tem capacidade de liderar como um ser humano, com discernimento. Ele vai te liderar, ele vai te dominar nos aspectos animais e selvagens dele. E o adestramento impede que isso aconteça. O adestramento correto e inteligente impede que o animal te veja como liderado. O adestramento correto transmite que o animal deva ver você como líder. E ele vendo você como líder, com as técnicas corretas, ele vai ser o liderado. É uma posição agradável para ele. Porque o líder é aquele que supre as suas necessidades. O animal, vendo que você é aquele que supre as suas necessidades, ele submete se você conseguir relacionar aquilo que você está oferecendo a ele e o que ele deve oferecer a você. Agora, você transmite essa informação para a mente do animal, não é como você transmite para um ser humano, com uma lousa, com um quadro, numa sala de aula, com palavras verbais, textos de discernimentos verbais, como você transmite para uma criança. Você transmite essa informação para o animal com técnicas de manejo onde se aproxima do seu estado primitivo como tal. Então você entende a mente do animal e você usa a sua inteligência humana para transmitir a posição que ele deve ficar. Porque ele vai querer transmitir, mas não como humano, ele vai transmitir como animal. É onde acontecem as fatalidades. Uma pessoa pegar um leão como esse, a criança não sentiu bem, pode ser pelo animal, vários outros contextos, e o instinto do animal ali foi manifestando aos poucos. Imagine se é um leão maior, um animal mais forte, mais robusto.
essa criança poderia ter perdido a perna e ter acontecido coisa pior, porque ia precisar de uma transfusão de sangue. Então o animal agarrou ali e não foi para brincar, não foi para fazer carinho. A pessoa trazendo um animal desse e acreditando que não poderia acontecer tal situação, onde aconteceu. Não é só leão, tem outros animais, urso, hipopótamo, alguns eu já comentei, já mostrei aqui no canal. Na internet tem vasto material a respeito disso, de pessoas humanizando o animal, e em um certo momento o animal ele vai usar o instinto dele, ele vai despertar o instinto dele porque ele é um animal, ele não é um ser humano. Até o próprio ser humano, por vezes, demonstra instinto de caça, de agressão, de posse. E o ser humano tem um discernimento, conhecimento para sobressair sobre um comportamento desse. Mas o animal não tem. Ainda que não foi adestrado da forma correta, para entender a sua postura em relação ao grupo. Então esse animal, ele não entendeu a posição dele em relação ao grupo, porque quem estava ali para o dominar não transmitiu isso a ele. E dentro da matilha, do instinto primitivo dele, ele manifestou o que ele viveria num grupo na selva, no contexto da caça, da presa. Se deixa essa criança ali, se ninguém toma, esse animal teria devorado a criança. É o que acontece em alguns ataques de animais, de dogs. A criança tem uma atitude reprovável para o instinto do animal e o animal vai corrigir a criança, como corrigiria o filhote. Mas a pele do filhote, do animal canino, tem muito mais resistência do que a pele humana. E quando ele vai corrigir a criança, ou mesmo o adulto, tem as fatalidades que acontecem. A criança se debate, grita, e o animal ele reforça mais a sua agressão. Onde algumas pessoas deixaram crianças com os cachorros, a pessoa foi tomar banho, quando voltou, as crianças já estavam mortas. O animal exerceu agressão sobre as crianças. O rapaz deixou o canil aberto, foi tomar banho, a criança foi no canil. Da mesma maneira. E outras fatalidades tal. Aí aquela pessoa que humanizava o animal, o que fez? Sacrificou o animal. O que ama, né? E diz que ama. Porque a galera da humanização, eles se consideram os que amam e os outros não. Pessoa como eu não ama dog. É eles que amam dog. Se um animal que eu tivesse uma atitude dessa, eu saberia que o erro é meu. Que o cachorro só está sendo cachorro. O cachorro está sendo punido por ser cachorro. Sendo que o erro foi de manejo. E existe o manejo psicológico e existe o manejo de segurança em relação a crianças. Por mais dócil que o cachorro possa parecer. Mas se o dog tem uma força que pode danificar gravemente aquela criança, você deve evitar deixar o animal e a criança só. Nós vemos vídeo na internet, criança focinho com o animal. Isso incentiva outros a ter esse tipo de manejo, que não é o manejo correto. E é interessante, tem visualização, tem like, tem divulgação. Cresce esses conteúdos na internet, quando um conteúdo como esse aqui praticamente não tem visualização, não tem like, não é prestigiado. Mas é esse conteúdo aqui que salva vidas. É esse conteúdo aqui que transmite o bom manejo. Mas as pessoas preferem mentira do que a verdade. Está até escrito nas escrituras que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque quem serão os escolhidos? É quem se firma na verdade. As pessoas têm mais a tendência de se firmar na mentira, mesmo com as evidências, com as obras positivas ou negativas de tal manejo, correto ou mesmo errado. As pessoas precisam entender que quando você busca humanizar um animal, você está trazendo um mau manejo dentro daquela circunstância ali para o próprio animal e risco para as pessoas. Quem sabe,
poderia acontecer de um animal como esse, desse leão ou de outro que seja, a pessoa ter a convicção que poderia deixar a sós. Imagina um animal desse, uma criança no berço. Esse animal pularia dentro do berço e faria aquilo que o instinto dele é, um animal. Aí sacrificaria um animal, por ele estar sendo um animal. Agora, o ser humano ficaria como inocente, porque a culpa vai para o animal. A culpa não vai para as pessoas. Existem várias fatalidades onde o animal está sendo simplesmente o que ele foi criado para ser. E ele está sendo punido por ser quem ele é. E eu vou falar aqui, goste de você ou não, a gente vive na sociedade onde o certo é errado, o errado é certo. Quem age certo está sendo punido por agir certo. Hoje um homem, ele é punido por ser homem. Hoje uma mulher está sendo punida por ser mulher. A sociedade está lutando para inverter os valores. Que um homem não pode agir como homem, uma mulher não pode agir como mulher. Daqui uns anos, quem sabe, até crime. Em alguns contextos já se considera crime um homem ter masculinidade. É errado o homem ter masculinidade, não machismo, masculinidade. É errado uma mulher ser feminina, não feminista, feminina. O homem tem que ser feminino e a mulher tem que ser másculo. Esse é o padrão que a sociedade quer colocar até nas crianças. Querem transmitir esse manejo para as crianças. O certo como errado e o errado como certo. Isso em vários outros aspectos. Então esse contexto errado de manejo nos animais, ele também se contextualiza no relacionamento entre uns aos outros. Como eu falei no início. Pessoas tratando o animal como humano e tratando o humano como animal. Por falta de entendimento e compreensão. E convicção também. As pessoas não têm convicção das coisas. Então, qualquer coisa que alguém fala, mesmo que não tenha evidência à obra, mesmo quando tem, as pessoas negam. Não existe dog adestrado com bom comportamento humanizado. Agora, no adestramento que eu ensino, é vários conteúdos. E o meu tá aí, para qualquer um ver. A postura do dog, a postura do meu manejo com o animal. Como o animal se sente, como o animal está dentro dos comandos, dentro da dominância, da liderança. Não está oprimido. E geralmente pessoas assim que transmitem humanização, acreditam na humanização, elas são oprimidas com o próximo. Mal conseguem se relacionar com as pessoas. Estão buscando fuga nos animais. Aí quando o animal faz agressão, elas ficam espantadas com o animal, não é com elas próprias. Deveriam estar perplexas com elas próprias, não com o animal. O animal estava tendo a atitude que devia ter. O ser humano que não estava tendo a atitude que deveria ter para com o animal. Então o problema não está no animal. O problema está no manejo que tal pessoa está tendo com o animal, que não é o manejo correto. Como as pessoas estão tendo um mau manejo com o ser humano. Repito, já falei em outro conteúdo. As pessoas que mais me agridem por estar trazendo essa informação e o manejo que eu apresento, tanto em vídeo, em alguns comentários, nesse canal ou em outro, ou mesmo na rua, é a galera que diz que ama animal. Me tratando mal por trazer uma informação correta, um manejo correto, com obras visíveis. Mas eu não amo animal. Na palavra dessas pessoas. Elas amam. O dog mal educado, que pode trazer fatalidade para o próximo, sem conhecimento de manejo da psicologia do animal, mas elas que amam. Eu não amo o animal, eu não gosto de cachorro, elas que gostam. Quando traz uma técnica que elas acreditam que não é a técnica correta, eu estou errado. Aí eu pergunto, qual é a técnica correta então? Mostra o seu dog adestrado? Mostra o seu dog com bom comportamento? Não tem. Aí a pessoa me xingando, me ofendendo, algumas falando que ia me bater, e essas pessoas que amam, são educadas, elas que são calmas. Então assim, são educadas, calma, com dog, entre aspas, porque não são. Porque quando o dog
desobedece ou não faz aquilo que eles mesmos estão condicionando ao animal, eles querem castigar. Até no contexto de matar o animal, se ele fizer uma agressão contra eles ou contra alguém em casa. Ou desfazem do animal. Nem buscam entender por que aquilo aconteceu. O dog estranhou do nada. Não existe estranhar do nada no animal, que tem um faro muito mais apurado do que o nosso e a audição. Quem estranha é ser humano, não é animal estranha. O animal, ele consegue discernir vários odores. A audição dele é melhor do que a nossa, muitas vezes. Então ele conhece nitidamente a sua voz. Ele conhece nitidamente a sua fragrância, o seu cheiro. O dog atacou porque é o instinto dele. E você não trouxe manejo para conter o dog. Você não tem manejo. Você não tem visão para discernir o que o dog vai fazer. Você pode antecipar um animal, um adestrador, uma pessoa que busca ter entendimento. Você pode anteceder o comportamento do animal só pela postura corporal do mesmo. Você já pode discernir. E você já pode ter um manejo para aquilo, para evitar aquela situação. O manejo correto, ele te dá a possibilidade de antecipar os passos do animal. E você ter um manejo para que aquilo nem aconteça, e caso acontecer, você ter dominância e liderança. Eu tenho um manejo do Baruch para evitar a movimentação dele, a agressão dele. Mas, por exemplo, se acontecesse, eu tenho o manejo dele soltar. Então, assim, eu estou à frente do animal. Porque eu sou humano, ele é um animal. Em teoria, é para você ter mais inteligência do que o animal. Agora, quando você tem um manejo humanizado, um animal que está na sua frente. O animal que antecipa os seus passos. Porque para ele você está liderado. Você não é o líder. Então o dog consegue te discernir no instinto de animal dele. E você não consegue discernir o animal no instinto de humano. O animal está um passo à frente dos donos. E isso é demonstrado até na caminhada. Animais que andam na frente. Fazendo tração com o dono. Em pequenos detalhes. Vai sair no portão, sai de casa, o animal sai na frente. O animal está à frente. Ele está se colocando à frente. E o pior, não é só fisicamente, é psicologicamente. E o adestramento correto, você não vai deixar o animal estar à sua frente. Você está à frente, você está liderando, tanto fisicamente como psicologicamente. Amém? Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Para nós termos um bom relacionamento com Deus e vitória, principalmente da salvação da nossa alma, Deus deve estar na liderança. Porque quando a pessoa inverte os valores, a pessoa quer estar à frente de Deus. Isso também não é um bom manejo para a salvação da nossa alma. Você quer ter um manejo bom para a salvação da sua própria alma, deixe Deus em primeiro lugar, tendo Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Falou, fique com Deus, tudo de bom.